Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso estudo da Revista Espírita. Hoje a gente vai viajar no tempo, lá para novembro de 1862 e mergulhar em uma edição que foi publicada pelo próprio Allan Kardec. Pois é, Ale. E olha, essa edição é simplesmente fantástica. Ela está recheada de relatos que são, assim, super dramáticos, mas também cheios de lições muito profundas. Então, nosso convite é para que a gente possa decifrar juntos os artigos principais e entender por que eles continuam falando tanto com a gente hoje. Para quem está chegando agora, nós somos o Alexandre. E a Mariana, e fazemos parte do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá. É sempre uma alegria muito grande poder compartilhar esses momentos de estudo com vocês. Nosso objetivo é sempre voltar às fontes, mergulhar nas obras de Kardec para a gente poder sentir a essência do pensamento dele e, claro, dos espíritos que o guiaram. Então, vamos dar uma olhada no nosso roteiro de hoje, que está bem recheado. A gente começa com a grande viagem espírita que Kardec fez em 1862. Depois, a gente mergulha de cabeça num drama, um verdadeiro mistério, na Torre de São Miguel. Na sequência, vamos ver como os espíritos se comunicam para curar e para inspirar, com poesias. E tem mais, fábulas super inteligentes. E para fechar, dissertações que nos fazem pensar sobre a sociedade. Vamos lá! Bom, para começar, vamos contextualizar. Em 1862, Kardec literalmente colocou o pé na estrada. Ele fez uma viagem gigantesca pela França e, olha, não era um simples passeio de divulgação, não. Era uma missão mesmo para ele ver com os próprios olhos como o movimento espírita estava crescendo, o que estava dando certo, quais eram os desafios. E que jornada, hein? A gente está falando de Kardec percorrendo 693 léguas. Isso dá quase 3.000 quilômetros. Tudo isso em pouco mais de 6 semanas. Dá para imaginar a dedicação? Ele visitou 20 cidades, participou de mais de 50 reuniões. É um esforço físico e mental que a gente mal consegue conceber hoje. E os resultados dessa viagem foram impressionantes. Kardec constatou o avanço da doutrina, coletou informações valiosíssimas, como os famosos casos de obsessão coletiva em Morcine. Mas tem um detalhe aqui que chama muito a atenção. Ele bancou tudo do próprio bolso, com o dinheiro da venda dos livros. Isso é importante para desmistificar qualquer ideia de que ele estava ganhando dinheiro com a doutrina. Muito pelo contrário, ele reinvestia tudo na causa. E o resultado? Voltou para casa e encontrou uma pilha de cartas, mostrando quanto o espiritismo não parava de crescer. Muito bem, agora a gente entra no que talvez seja o artigo principal dessa edição e, olha, parece um roteiro de filme de suspense com drama. O título já é um convite: Os Mistérios da Torre de São Miguel. Esse artigo nos leva para uma verdadeira investigação espiritual sobre uma tragédia que aconteceu em Bordeaux. Pois é. A história toda começa quando encontram uma múmia na cripta dessa torre, e a posição do corpo era chocante. Não restava dúvida nenhuma, aquele homem tinha sido enterrado vivo. A pergunta que os espíritas de Bordeaux se fizeram na hora foi: qual é a história por trás desse horror todo? E foi exatamente isso que eles foram descobrir através da comunicação com os espíritos. E a revelação veio através de um médium. O espírito se identificou como Guilhermone, e ele confessou um crime terrível. Num acesso de ciúme doentio, ele assassinou a própria esposa, sufocada. Um crime que na época nunca foi descoberto. Só que a justiça divina age por vias que a gente não imagina. Um tempo depois, ele teve um ataque de catalepsia, um estado de letargia, foi dado como morto e acabou sofrendo a morte mais agonizante que se pode imaginar. A descrição que o próprio espírito faz desse momento é de arrepiar. Ele diz textualmente: morri furioso, batendo nas paredes do caixão, dele querendo sair vivo a todo custo. Ele descreve a sensação de lutar por ar, de gritar sem que ninguém ouvisse. É uma sintonia perfeita com o estado em que o corpo mumificado dele foi encontrado. Um relato impressionante. E o sofrimento não parou com a morte do corpo físico. No plano espiritual, o maior tormento dele era a presença constante e incessante da esposa que ele assassinou. Essa é uma lição poderosíssima, né? Kardec explica que essa visão constante da vítima é uma das punições morais mais terríveis para os espíritos culpados. É uma tortura que nasce da própria consciência, do remorso. E aqui a história nos traz um ponto doutrinário que é fundamental. Em certo momento, o Remone diz algo como: eu sabia que devia cometer um crime, o que poderia sugerir um destino, uma predestinação. Mas o guia espiritual do grupo esclarece na hora: não, ele não estava destinado a cometer o crime. Ele escolheu provas de vida que o colocariam diante daquela tentação. Mas usando o livre-arbítrio, ele poderia e deveria ter resistido. A escolha e, portanto, a responsabilidade foram totalmente dele.
A investigação espiritual não parou por aí. O grupo decidiu então evocar o espírito da esposa. E aí vem uma grande surpresa. Ela já tinha reencarnado. O espírito dela se desprendeu durante o sono do seu novo corpo físico, que era o de uma menina de 11 anos, lá em Havana. E mesmo assim, ela ainda tinha uma lembrança vaga do passado e demonstrou muita dor ao ser lembrada daquela vergonha e infelicidade, como ela mesma disse. E esse fato nos leva a uma das maiores bênçãos da reencarnação, o esquecimento do passado. Os espíritos explicaram que se o Remone e a esposa se encontrassem de novo, lembrando de tudo, o ódio poderia ressurgir com toda a força. Então, o esquecimento não é uma falha, de jeito nenhum. É um mecanismo da providência divina que nos dá a chance de recomeçar, de nos livrarmos dos rancores que nos impediriam de progredir e de nos reconciliarmos. Mas a história ainda tem um terceiro personagem, que é o Jacques Naulin, o rival do Remone. Quando ele é evocado, ele se apresenta como um espírito zombeteiro, materialista, sabe? Mas a forma como o grupo lida com ele é incrível. Com uma paciência, uma fraternidade. Eles o tratam com seriedade, incentivam a prece, e com isso eles dão início a um processo de transformação notável nesse espírito. E o resultado é impressionante. Alguns dias depois, o Naulin retorna à comunicação completamente transformado, agradecido e diz: "Poupaste-me muitos anos de cegueira. Compreendo que Deus é o meu objetivo." Gente, isso é uma demonstração prática, tocante, do poder imenso que a caridade, a prece e o diálogo fraterno têm na recuperação de um espírito. É uma lição para todos nós, sem dúvida. Ufa! Saindo um pouco desse drama todo, que é super intenso, a revista nos mostra um lado completamente diferente da comunicação com os espíritos. O lado da benevolência, da sensibilidade. Agora, a gente vai ver como os espíritos podem nos ajudar de formas bem práticas, como ditando um remédio, e também de formas mais sutis e belas, através da poesia. O primeiro caso é fascinante. É a receita de uma pomada que foi ditada por um espírito para curar uma ferida bem grave. A revista dá a receita certinha, com todos os ingredientes, e relata curas impressionantes. Por exemplo, a de um operário que salvou a perna da amputação usando essa pomada. Kardec, vendo a utilidade disso, publicou a fórmula como um ato de caridade mesmo, de utilidade pública. Na sequência, vem uma poesia psicografada chamada Meu Testamento. Numa época em que os funerais eram eventos luxuosos, cheios de pompa, o espírito faz um apelo muito poderoso. Em vez de gastar dinheiro com orgulho, com a vaidade de um enterro caro, usem esse dinheiro para ajudar os pobres. É uma crítica direta à superficialidade e um convite à caridade de verdade. E o espírito fecha o polema com estes versos que são belíssimos e que resumem todo o sentimento. A prece enviada a Deus, sua clemência alcança. Meu pobre espírito ao partir, somente em prece quer a Deus se conduzir com o coração. Fica claro, né? O que realmente importa para o espírito que parte não é a homenagem exterior, não é o luxo, mas sim a prece sincera feita de coração. Mariana continua nos surpreendendo, agora com fábulas e poesias, que foram obtidas por um meio mais simples, a tipologia, que é a comunicação por pancadas na mesa. Isso prova que não importa o método, se é simples ou sofisticado. Quando a comunicação é guiada por bons espíritos, a mensagem é sempre profunda. A primeira fábula é ótima, chama-se Monólogo de um Burro. Nela, um burro, ao ver pela primeira vez uma locomotiva a vapor, começa a zombar dela. Ele usa a razão dele para dizer que é impossível aquela máquina andar sem ser puxada por cavalos. Ele chega a dizer: "Sem cavalos marchar? Só tu! Eu desafio!" E a moral dessa fábula é simplesmente genial. A lógica limitada do burro, que só acredita na força que ele consegue ver, é uma metáfora perfeita para o ceticismo materialista. Assim como o burro não entende a força invisível do vapor, o materialista nega a existência do espírito e a comunicação com o além, simplesmente porque ele não pode ver ou tocar. É uma crítica muito sutil e muito inteligente. E para fazer um contraponto direto com essa visão cética, a revista publica uma carta de J. Jaubert, que era ninguém menos que o vice-presidente de um tribunal. Ao se tornar membro da Sociedade Espírita, ele afirma, com muita coragem, que é preciso inscrever o nome na bandeira da causa santa. Isso mostrava que o espiritismo estava conquistando adeptos sérios, pessoas influentes que não tinham medo de assumir a sua fé publicamente. Muito bem. Chegamos agora na parte mais filosófica, mais densa da revista. São dissertações recebidas por médiuns que abordam questões morais e sociais muito profundas. É aqui que a gente vê o espiritismo se mostrando como uma doutrina capaz de transformar a sociedade pela base.
A primeira dissertação vai direto numa ferida da sociedade da época, o duelo. E o espírito não alivia. Ele define o duelo como um crime duplo, assassinato e suicídio. E ele desconstrói todas as desculpas de dever, honra, mostrando que a raiz de tudo isso é o orgulho e a vingança. E qual é o antídoto? As virtudes do Cristo. Humildade, caridade e perdão, que são o único caminho para a verdadeira honra. As consequências para os duelistas no mundo espiritual são descritas como terríveis. Mas, e isso é o mais importante, a porta do arrependimento nunca, jamais se fecha. A mensagem deixa claro que a misericórdia divina sempre oferece uma saída através do arrependimento sincero. Ninguém está condenado para sempre, a esperança existe para todos. Na sequência, uma mensagem vinda de Lyon vai no coração do problema social. A pergunta é, qual é a única base sólida para a gente construir uma sociedade justa? A resposta é direta: fraternidade. Sem ela, o que sobra é o egoísmo, a ambição, é cada um puxando para o seu lado, e o resultado disso é o colapso de todos. A força para construir o bem comum só pode nascer da união de corações e mentes. O mesmo espírito explica uma alegoria bem curiosa, de uma pintura que dizia: aqui jaz 18 séculos de luzes. Parece pessimista, né? Mas a explicação é profunda. Não quer dizer que os séculos desde Jesus foram de trevas. Quer dizer que a verdade luminosa que o Cristo trouxe ficou como que presa num caixão, aprisionada pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. E o papel do Espiritismo, então, seria o de abrir esse caixão e libertar a mensagem do Cristo na sua pureza original. Outra comunicação muito importante vem de Sanson, que foi membro da Sociedade de Paris e já estava no plano espiritual. Ele descreve o papel daquela sociedade não como um grupinho local, mas como um centro que irradia luz, como um sol cujos raios se espalham pelo mundo. A força da sociedade, ele diz, não estava no número de membros, mas na influência dos seus ensinos. E a missão era grandiosa: conquistar o mundo pacificamente pela verdade. E para fechar essa parte, uma dissertação fascinante de Erasto, que conecta a origem da linguagem com a nossa evolução espiritual. Ele argumenta que a linguagem não é algo estático, ela evolui conforme a alma humana desperta e progride. Começa com sons guturais na fase primitiva, se desenvolve com a vida em sociedade até chegar numa previsão ousada. No futuro, com a fraternidade universal, a humanidade vai caminhar para uma língua única, que vai ser um reflexo da comunhão de ideias e de sentimentos. E assim, a gente chega ao final da nossa análise dessa edição que, como vimos, é de uma riqueza impressionante. Quando a gente olha para todos esses artigos em conjunto, a gente percebe como eles se conectam, né? Eles formam um quadro muito completo e muito coerente da filosofia espírita. Exatamente, Mariana. As lições principais que a gente pode guardar no coração são muito claras, né? A justiça divina é infalível, mas a sua misericórdia é infinita, sempre nos oferecendo o caminho do arrependimento. A fraternidade é a única base sólida para uma sociedade justa. O esquecimento do passado é uma bênção que nos protege. E, por fim, a importância da gente ter coragem moral para viver a nossa fé no dia a dia. E com essas reflexões, a gente encerra a nossa análise. Queremos agradecer imensamente a companhia de cada um de vocês. Em nome do nosso Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá, desejamos muita paz e que esses ensinamentos possam iluminar os nossos caminhos. E para finalizarmos, vamos unir os nossos pensamentos numa prece. Mestre Jesus, amigos e benfeitores espirituais, agradecemos por esta oportunidade de estudo e de reflexão. Agradecemos por estes ensinamentos que chegam até nós através destas páginas, nos convidando sempre à reforma íntima, à prática da caridade e da fraternidade. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, levando consolo onde houver dor e luz onde houver escuridão. Ampara todos nós em nossas lutas e em nossas provações. Fortalece a nossa fé e a nossa coragem para seguirmos sempre no caminho do bem. Que assim seja.